Amém, meu irmão? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, meus amados? O que está acontecendo aqui? Igreja de Corinto, uma igreja problematicíssima, não sei se é assim que se fala essa palavra, uma igreja que deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Esta igreja de Corinto, ela foi fundada, ela foi liderada, mentoreada, pastoreada, não mais e nem menos do que o apóstolo Paulo. Eu tenho para mim que depois de Jesus, isso é uma opinião pessoal do pastor, viu, irmãos? Para mim, depois do Senhor Jesus, o homem mais incrível das Escrituras é o apóstolo Paulo. Meu Jesus da glória! Que discípulo de Cristo fenomenal foi esse homem aqui. Mas eu não vou falar dele, porque eu preciso ganhar tempo. Então ele pastoreava várias igrejas, dentre elas essa de Corinto, uma igreja que só dava problema, uma igreja que passava ano, saía ano, ela continuava a mesma coisa. Tanto é que ele cita aqui em um dos versículos aqui: porque se tem entre vocês ainda invejas, contendas, brigas, dissensões, e agora eu vou colocar algumas palavras minhas conjecturando, frescurites, meninices, nhenhenhen, se ainda tem esse monte de coisinha entre vocês, vocês ainda são carnais. Paulo falando para a igreja de Corinto. Então a ênfase de Paulo aqui, olha para mim, a ênfase de Paulo aqui é o seguinte: então eu não consigo falar com vocês como espirituais, usando os termos espirituais do céu, porque vocês não crescem. Passa ano e entra ano, vocês continuam a mesma coisa. Então eu tenho que conversar com vocês com carnais, porque vocês são carnais. Paulo falando para Corinto, amém? Não é o pastor Júnior falando para Esme aqui. Então a preocupação não, a lapada de Paulo aqui era nesse ponto: vocês não vão crescer? Porque o tempo está passando e vocês continuam os mesmos. Não tem como, eu como pastor, Paulo falando, prosseguir, me aprofundar mais com vocês, porque ao falar de coisas espirituais, vocês não entendem, vocês não gostam, vocês às vezes rejeitam e continuam os mesmos, não crescem. Então, a igreja de Corinto era assim. E, repito, o pastor deles era Paulo. Depois de Jesus, na minha opinião, o homem mais crente que já existiu na face da terra. Porque ele foi realmente um exemplo e ainda está no Novo Testamento. Eu poderia falar de Moisés, de Josué, que eu também amo demais, Elias, mas eles estão lá no Antigo Testamento. Paulo já está aqui no Novo, ou seja, já é a nossa época. E aí então Paulo precisa escrever essa carta, dando esta exortada nesta igreja que não progredia. Paulo ensinava, o Espírito Santo estava agindo ali, mas eles continuavam no mesmo patamar, eles continuavam a mesma vida, no mesmo lugar, no mesmo nível. E eu tenho para mim, pelo que eu leio muito aqui sobre essa igreja, eles estavam regredindo.
Irmão, só uma loucura para vocês verem o que acontecia lá. Quando eles se reuniam, tinha o culto, ia ter a ceia deles não era como a nossa, assim, só simples, um pouquinho de suco e o pão. Era, literalmente, tinha um jantar, uma comunhão com a igreja. E eles eram tão carnais, tão carnais, tão carnais, que uns saíam para fora do templo, enfiavam o dedo na garganta, vou falar porque é bíblico, e vomitavam, para poder caber mais comida dentro do estômago. Eles eram muito carnais. Eu poderia ficar aqui especificando as carnalidades que existiam dentro desta igreja. Então Paulo chega para eles e fala: irmãos, eu não tenho como ser espiritual, não tem como, porque vocês não crescem. Olhem bem para mim, por mais que eu pregue, Paulo, por mais que eu ensine a palavra, parece que não entra na cabeça de vocês, porque vocês continuam os mesmos, infantis, imaturos, como crianças, e isto é um perigo. E aqui eu começo a pregar o recado que Deus quer trazer para nós. Irmãos, diante desse relato de Paulo, aqui no capítulo 3 que lemos, nós podemos entender claramente: havia o ensino da palavra, havia a aplicação da palavra de Cristo, havia a unção, era Paulo que estava pregando, só que eles rejeitavam, eles não se submetiam à palavra. E quando não há submissão à palavra, quando eu rejeito o que o Espírito me fala, o que a palavra me fala, o que a palavra me diz, é óbvio, a única coisa, o único instrumento que produz crescimento, diga comigo, irmãos, bem alto, fala assim: é a palavra de Cristo. Reteté, conferência, por mais que tenha a palavra de Cristo lá, eu vou para o monte, eu posso fazer caridade, eu posso fazer o que eu quiser, se eu não comer, se eu não me alimentar, se eu não me submeter da palavra de Cristo, a minha vida vai estagnar, a minha vida espiritual vai parar, eu não vou progredir. Eu posso fazer parte de uma igreja mais de 352 mil anos, eu gosto de brincar com vocês, amém? Se a palavra, eu não como ela, eu não pego a palavra e engulo ela espiritualmente falando, eu não digiro, eu não me submeto a ela, eu estarei naquela igreja 200 anos e continuarei estagnado, a minha vida não vai crescer, a minha vida só vai regredir, e eu sem a palavra, eu não sou nada. Sem a palavra viva de Cristo na minha vida, eu continuarei o mesmo, nos mesmos rolos, nos mesmos enroscos, nas mesmas fraquezas, nos mesmos embalos, nas mesmas loucuras. Quem está aqui diz amém. Então Cristo nesta noite quer ensinar para você o seguinte: quando a palavra é rejeitada, a vida será estagnada, a vida espiritual. Uma vida espiritual estagnada, irmãos, quer dizer, eu sempre estarei no mesmo lugar, eu sempre viverei as mesmas coisas, eu sempre experienciarei, falei certo hoje, as mesmas coisas, e a minha vida vai começar a regredir, porque tudo que para, regride. Fala assim, irmãos, tudo que para, regride. E a vida espiritual do crente não foi chamada para isso. O Senhor te chamou para um crescimento, o Senhor te chamou para conhecer a grandeza dele nesta terra, amém, meu irmão? A Bíblia diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu, Cristo, vim para que tenham vida e vida com abundância. O que é abundância? Uma vida de realizações em Cristo, uma vida onde eu viverei a glória de Deus todos os dias. Eu clamarei e Ele me ouvirá, eu baterei e Ele abrirá a porta, eu repreenderei o mal e o mal sairá, eu terei a glória de Deus na minha vida. É isso que Ele quis dizer também em João 10:10, a vida e a vida com abundância eu terei que passar pelo mal, mas quando passar por ele, a glória do Senhor que está em mim repreenderá aquele mal e eu viverei vitórias. Mas eu preciso comer, viver a palavra de Cristo. Tem alguém do seu lado aí? Cutuca ele e fala: você tem que viver a palavra de Cristo. E a igreja de Corinto, ela ouvia, ela recebia ensino, porque era Paulo que ensinava, mas ela não vivia,
ela não comia aquela palavra. Por isso Paulo chega ao ponto de dizer: gente, não tem como falar com vocês no nível espiritual ainda, porque vocês não crescem. Paulo fala isso para a igreja de Corinto: vocês precisam viver a palavra, porque eu estou aqui, mas vocês ainda são meninos. E eu quero citar alguns pontos, irmãos, muito perigosos e importantes para as nossas vidas, para que nós nos avaliemos e nos analisemos. Eu tenho vivido a palavra de Cristo. A palavra de Cristo está viva em mim. A palavra de Cristo é o meu viver. A palavra de Cristo é a prioridade para a minha vida. Eu ouço a palavra e aplico ela e vivo ela, porque ser crente é viver a palavra. Amém, meu irmão? Fala bem forte: ser crente é viver a palavra. Agora não preciso falar mais não. Se eu não vivo a palavra, eu sou um religioso, alguém que gosta apenas. Enquanto eu viver, eu sempre pregarei isso. Ser crente não é estar dentro de uma igreja, é viver a palavra de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Então Paulo nos dá alguns pontos, quando ele começa dizendo: olha, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. No primeiro ponto que ele nos ensina: a estagnação espiritual, ou melhor colocando, existe. Esse A é A com H, do ponto do existir, do ter. Existe, está em mim, está na igreja uma estagnação espiritual, quando há a rejeição da palavra. Quando eu está tendo a rejeição da palavra, a estagnação espiritual, ela chega. A vida do crente, a vida da igreja, ela chega. Palavra, quando o crente entra no nível onde ele não suporta ouvir Deus falar verdade sobre ele, para ele mesmo. Qual é um ponto, qual é um diagnóstico, qual é o hemograma para eu começar a me avaliar e entender se não há uma estagnação, se não está havendo em mim uma rejeição àquilo que Cristo fala? A igreja de Corinto não estava suportando ouvir as verdades de Jesus. Então, primeiro ponto, a estagnação chega quando eu não estou suportando, ou melhor colocando, quando eu não quero, quando eu não gosto, quando é difícil para mim ouvir Deus falar verdade sobre mim, para mim mesmo. Eu fui claro? Quando o crente chega ou passa por esse patamar, aonde Deus começa a falar para ele, aonde Deus começa a falar para mim, da parte de Deus, verdades sobre ele, quando eu sou exortado, quando a palavra me dá um tapa na cara, e eu não quero, eu não concordo, eu não gosto, eu me iro, eu vou para outra igreja, eu persigo, eu começo a perseguir o pastor, eu tenho um monte de perseguidores aí, ou seja lá quem quer que for. Então, um termômetro, ou o exame principal, que vai detectar no crente ou na igreja, se há uma estagnação espiritual, porque estão rejeitando a palavra, porque eu estou rejeitando o que Deus fala, é isso. Quando Ele vem falar comigo, quando o Senhor vem me exortar, ou quando o Senhor vem me confrontar, ou quando o Senhor fala algo, fala uma verdade sobre mim, para mim mesmo, aquilo me incomoda a tal ponto, que eu não quero saber, eu não gosto, eu não quero ouvir, porque é verdade. E Paulo chega para Corinto e fala desse jeito: crianças, vocês não passam de meninos, porque eu estou aqui falando há tanto tempo e não consigo falar como espirituais. Muitos ficaram revoltados. Por quê? Porque não queriam ouvir a verdade. E o que liberta, irmãos? O que a Bíblia fala? O que é que liberta? Conhecereis a
e a verdade vos libertará. Esta verdade que Jesus fala é a verdade sobre você. O que nos liberta é a verdade sobre mim. Quando verdades a seu respeito da parte de Deus bate na sua porta, qual a sua reação? Quando o Senhor usa alguém, ou você lendo a própria palavra, ou o próprio Espírito, ou numa pregação, ou num louvor, ou no seu momento de oração, eu não sei. Uma das experiências que eu tive foi através de uma carta, e eu sabia que era Deus. Quando o Senhor te confronta sobre verdades a seu respeito, e Ele vai falar essas verdades a seu respeito para você, como você tem reagido, crente? Como por exemplo, nesse exato momento, Ele está nos confrontando. A rejeição da palavra existe na vida do crente. Quando ela chega, a palavra chega e ele fica revoltado ou revoltada, eu não vou ficar corrigindo. Quando ele fica nervoso, quando ele quer sair da igreja, quando ele pega bronca do lugar, ele fica irado, significa que há uma rejeição da palavra. E quando eu rejeito a palavra, a minha vida fica estagnada, a vida do crente para, a vida não anda, a vida não flui. O fluir de Deus não tem como, porque Deus flui pela sua palavra. Agora, quando o crente, ele aceita, como Davi, Deus usou um profeta, isso não quer dizer que Deus vai ficar usando profeta. Hoje ele não fica usando profeta não, viu? Tem a palavra dele viva. Jesus veio, morreu, rasgou o véu. A palavra viva dele é que vai vir e vai nos confrontar pelo poder do Espírito. Quando o rei Davi foi confrontado, na hora ele abaixou a cabeça, chorou, se arrependeu e reconheceu, porque não há rejeição da palavra. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo nos traz aqui para falar comigo e com você: meu filho, quando eu venho e te confronto, quando a minha palavra vem e fala verdades a seu respeito, qual o mover que existe dentro de você? O que acontece dentro de você? Você entende e se humilha e se rende, ou há uma revolta, ou há uma ira? Eu não quero, eu sei, no fundo eu sei que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que Deus está falando ao meu respeito, eu sei, porque sei que é verdade, está dentro de mim, eu sou assim. Mas aí eu não me rendo ao ponto de começar a me esforçar para mudar aquilo que o próprio Deus falou ao meu respeito. Então hoje, amada igreja, uma das coisas, eu preciso estar atento se não está ocorrendo em mim a rejeição da palavra verdadeira sobre mim, que o próprio Deus vem e fala para mim. Aleluia. O crente gosta que Deus venha e o corrija, arranque o seu espinhaço, porque ele quer ser cheio de Deus. Amém, meu irmão? Ele quer ser cheio da glória, ele quer viver milagres, ele quer viver a glória de Deus aqui nesta terra, mas ele precisa aceitar quando Deus vem e diz para ele: você está errado aqui. Quando Deus vem e fala para ele: essa rota eu não te quero mais, você precisa mudar essa rota. Olha, esse orgulho, essa altivez, o leque é grande, o resumo é o único. Quando Deus me confronta sobre mim, quando Deus vem e põe a minha cara frente a frente a dele e fala: pois é, cabra macho, pois é, moça. Eu costumo exemplificar, irmãos, é como uma mão poderosíssima, mais forte do que nós, que é colocada no meu peito e me empurra e diz assim: é isso aí, daqui você não vai passar, a sua vida não vai passar daqui, enquanto você não aprender, crente, é mais ou menos isso que Paulo estava falando, a se curvar diante das verdades que o Espírito virá e falará a seu respeito, para você. Então, a partir desse momento em que eu estou apenas iniciando a pregação, meu amado, eu preciso me diagnosticar: será que eu sou assim? Quando Deus vem me dar aquela lapada na cara, eu fico com raiva. Vamos supor que ele usou um pastor, ou usou um irmão, uma irmã, sei lá, ou falou com você mesmo. Eu fico com raiva, eu quero sair da igreja, eu quero dar um murro na cara do pastor,
ou seja lá para quem quer que for, ou na hora eu entendo, é difícil, mas eu entendo, falo, Jesus, realmente, eu preciso mudar. Eu preciso porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Lembra de Moisés? Eu gosto muito desse homem. Quando ele estava diante do mar, e ele, todo bonito, todo pomposo, cheio da unção, foi buscar a Deus. Mas Deus o confrontou. Espera aí. Por que você está orando? Você está me buscando por quê? Uai, Deus, porque eu sou um homem de oração, eu sou teu servo, o Senhor me colocou aqui, e eu preciso saber. Não, você está errado. Não é hora de orar. É hora de marchar. Mas como? Diga ao povo que marche. Moisés, eu tenho para mim que mesmo que engolindo seco, ele se levanta daquele lugar de oração, porque ele entendeu que ele estava errado. E ele vai, se encurva aquilo que Deus falou para ele. Não é hora de orar, é hora de marchar. Aí ele se levanta e fala para o povo: povo, vamos marchar. E o que aconteceu? O mar se abriu. Mas por que, irmãos? Porque um crente que foi confrontado com verdade sobre ele mesmo, o próprio Deus falou: olha, eu não te quero nesta aliança, eu não te quero neste lugar, eu não te quero nesse motim, olha, eu não te quero nessa rota, eu não quero mais esse estilo seu que você tem de lidar com as suas coisas, mude, eu não quero mais isso ou aquilo. Olha, Moisés, olha a igreja de Corinto, para crescer, para viver o mar aberto, eu terei que aceitar as verdades de Deus sobre mim, e isto fez com que aquele mar se abrisse, e se tornou um dos clássicos, não é, amados? Um dos milagres mais comentados e filmados, e que virou filme, eu quis dizer nesse sentido, porque um homem foi confrontado e ele tinha tudo para dizer: Deus, mas eu estou aqui porque o Senhor mandou. Senhor, eu cheguei até aqui porque o Senhor mandou. Mas Moisés se calou e entendeu: eu achava que eu era o cara da oração, mas não é para continuar orando, é para marchar, mesmo sem ter condição. Vou marchar como? Deus, Moisés não falou isso, porque o mar estava fechado. Mas ele podia falar: mas como que eu vou marchar? Mas ele entendeu que Deus veio e confrontou ele sobre algo, confrontou ele sobre coisas a respeito dele mesmo, e o mar se abriu. Mares se abrem quando homens de Deus, mulheres de Deus, quantos tem aqui, digam amém? Homens de Deus, mulheres de Deus, igreja do Senhor, a igreja viva, entende os confrontos de Deus sobre si. Não é um confronto sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre o seu patrão, é sobre você. E quando Deus chega para você e fala: olha, meu filho, agora chega, essa rota que você está fazendo, põe um ponto final. Agora, esta forma que você conduz a sua vida, chega. É isso que Deus está falando. É um primeiro ponto que Paulo fala com a igreja de Corinto. O crente que não aceita o confronto de Deus sobre ele, não é crente. Precisa se converter. Glória a Deus que esse tipo de crente só tem lá nas outras igrejas. Não é, irmãos? Só tem lá nas outras igrejas, não é? Aqui não tem não. Glória a Deus. Porque quando Deus fala com você, você ouve. Amém, meu irmão? Quando Ele fala para você: sai desse emprego que isso daí vai te levar para o inferno. Você sai, não sai, meu irmão? Vamos trocar de rota, porque isso aí vai te levar para longe de mim. Você troca a rota, não troca? É isso que Deus está falando. Quando Ele chega e fala: meu filho, o problema não é a tua esposa, que você vive jogando a culpa nela, a culpa é sua. Ou vice-versa. Ou, pastor, o problema não está na igreja, está em você, ou vice-versa. E aí eu tenho que me render e entender que realmente eu não sou espiritual, mas eu me tornarei, porque eu vou aceitar os confrontos de Deus e vou mudar a minha conduta. Está ouvindo, meu irmão? O Espírito nesta noite, para começar, espera uma mudança radical em condutas pessoais. É você, sou eu, não é o meu filho, não é a tua esposa, não é o teu marido, é você. Deus está confrontando, é você. Tem palavreados que não servem mais, tem compromissos que você anda assumindo, não quero mais, é você, diz o Senhor. E para mudar, o crente tem que engolir abacaxi com casca, quando é Deus que vem e fala: eu preciso que você mude.
Não tem como ser espiritual se quando Deus chega e fala: arranca tudo isso aí que você gosta, e você não arranca. E aí às vezes nós começamos a culpar: foi a minha infância, foi o que eu passei. Irmãos, não era nem para eu estar vivo aqui, tá bom? Deus me proibiu de falar o que eu vivi na infância, mas não era nem para estar vivo. Mas eu não vou ficar falando todas as vezes que o confronto de Deus veio nesses 50 anos e continuará vindo. Deus, mas também porque a minha infância não tem nada a ver. Ele me lavou, Ele me salvou, Ele me mergulhou no seu sangue, nas águas vivas do Espírito, me transformou, aleluia. Agora eu sou uma nova criatura. Então agora, quando Ele vir me confrontar, eu tenho que baixar a cabeça e falar: eis-me aqui, Senhor, realmente eu estou errado. Sou eu que tenho que mudar. O ranzinza, olhe para mim, amados, o perturbador, o atribulado, a razão da bagunça aqui, a razão da desarmonia sou eu. Era o que Paulo estava falando. Vocês não são espirituais, porque não aceitam o confronto de Deus a respeito de você mesmo. E às vezes queremos jogar a culpa para o outro. Mas também a igreja que eu cresci não era espiritual, mas Deus era. Então nesta noite, meu amado, tem mares que Deus abrirá de forma sobrenatural na tua vida, amém? Tem fogo para cair do céu no seu altar, tem sepulturas para serem abertas, e os seus Lázaros que morreram, o Senhor vai fazer ressuscitar. Ele é poderoso. Mas presta atenção, igreja, primeiro você precisa aceitar o confronto do Todo-Poderoso, dele a respeito de você, para você. Você precisa entender que quando Deus fala, eu costumo dizer, irmãos, que Deus ele não só fala através da voz dele, viu? Muitas vezes ele fala através de atitudes. Lembra de Balaão? Deus falou através da mula. Não ouviu? Não. Deus fez a mula prensar o Balaão no muro, quase ficou sem perna. Deus estava falando através de uma ação. Às vezes Deus está prensando alguns crentes aqui nessa noite, e ele ainda não percebeu que é um confronto de Deus com você. Deus está falando para você quem você é. Sabe por que você está nessa prensa? Porque o problema é você. Porque a questão é você, mas você insiste em falar que a culpa é aquele pastor bocudo, que a culpa é o teu marido, que a culpa é a tua esposa, é a tua mãe, é o teu pai, que é porque fizeram, é porque isso, porque aquilo, e hoje o Espírito Santo está aqui, é você. Domingo que vem não tem mais ninguém nessa igreja, mas eu continuarei pregando aquilo para o qual ele me colocou no ventre da minha mãe há 50 anos atrás. O problema é você. Você não quer aceitar, igreja de Corinto. Você não quer aceitar que Deus está querendo mudar coisas em você. E são coisas encalacradas. Um conselho: mude. Porque o problema não é o teu pai, não é a tua mãe, não é a tua esposa, não é o teu marido. E não sou eu também não, viu? É você. Porque ele te confronta, ele te põe na parede, porque vem coisas maravilhosas para a tua vida aí, está ouvindo? Você sabe disso, que tem promessas. Tem que falar isso um pouco, né? Você sabe que tem promessas. Você sabe que Deus vai fazer o céu bradar em cima da tua vida e vai vir com coisas maravilhosas. Você sabe disso. Então aceite esse conselho desse pastor insignificante: não resista mais os confrontos de Deus, porque o problema não é a tua mulher não, e nem o teu filho, nem o teu pai, nem tua mãe, é você, sou eu. Mas eu insisto em bater no peito. A igreja de Corinto. Então, o diagnóstico de que eu sou um crente, que estou rejeitando a palavra de Deus, é quando ele me confronta e eu não gosto. Porque eu quero ouvir que eu sou, que tem um trono, está chegando um trono aí, Deus vai me pôr em lugares altos, e eu sou aquele que Deus vai honrar, e o Senhor vai me dar, é isso que eu gosto de ouvir. Mas quando o Senhor fala: esse jeito que você trata a tua mulher está errado, esse jeito que você trata teu filho está errado, esse jeito que você trata teu marido está errado, esse jeito que você lida com as obras de Deus está errado, esse jeito que você trata com o chamado que eu tenho na tua vida está errado, não gosto. Quer dizer, estou rejeitando, eu não quero, a vida vai estagnar. E sabe como que eu sei que a vida está estagnada, irmãos? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu já vou dar uma pincelada. Eu vivo o mesmo ciclo
Por anos, pode reparar. É o mesmo ciclo, é a mesma coisa, 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 é o mesmo problema, é o mesmo, é isso. Então a vida do crente que rejeita a palavra, ele vive assim, andando em círculo. Ele vive assim, ó. É a mesma coisa. E hoje Deus vai quebrar isso em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Porque você está entendendo juntamente comigo que eu não posso rejeitar o confronto de Deus na minha vida. E Paulo continua. Quando a palavra é rejeitada, a vida espiritual estagna. Vive a mesma coisa sempre. É o mesmo nível. É as mesmas lutas, as mesmas reclamações, os mesmos problemas, a mesma insatisfação. A vida estagnou. Por que estagnou? A palavra está sendo rejeitada, porque Deus já deve ter falado muito. Eu não estou aceitando, eu não gosto do confronto de Deus. Quando Deus fala, Deus não precisa do nosso dinheiro não, viu, amados? A obra aqui na terra precisa, mas Deus não. Mas Ele deixou o dízimo e oferta para ver o nível do seu desapego. Qual é a sua prioridade? É você? É a vontade de Deus ou é você? Ai, não é, eu não consegui porque eu comprei 10 carros, eu comprei 2 mansões, então não sobrou, pastor, não sobrou. Ai. Olha aí. Mas ele não gosta de ser confrontado. Ele sai da igreja, ele vai para outra igreja e ele vai viver aquela mesma estagnação. Isso não é o seu caso, amém, meu irmão? Porque Deus está te ensinando. Então quando Ele te confrontar e falar, o problema não é você, é o teu marido, é a tua esposa, assim, curva logo igual Davi, Jesus me perdoa, me ajuda, me muda, me ensina, me capacita. Senhor, eu não consigo mudar, me ajuda, é isso que Ele quer. Senhor, eu entendi que o problema sou eu, me ajuda, pronto, meu amado, é isso que Deus quer. Aí Ele vê que o coração está quebrantado, esse que é a palavra mesmo. Aí Ele desce, Ele abre o mar, Ele derruba fogo, Ele ressuscita o morto, Ele transforma, Ele traz de volta, Ele traz até para pregar na sua igreja. Ninguém dá risada, hein? Deus é poderoso. Não rejeite o confronto de Deus sobre você. Não rejeite, porque isso vai estagnar a vida. Segundo ponto, ele fala assim, porque ainda sois carnais. Gente, Paulo pegou pesado. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo os homens? Eu gosto muito desse final desse versículo. E andais segundo os homens. Ele está querendo dizer, e andais segundo o mundo. E andais de uma forma que o mundo aprova, mas Deus não. Então, qual é o segundo ponto que ele nos ensina aqui? Quando eu sei, olhe bem para mim, meu amado, quando eu sei como é que se anda no Espírito. Você sabe como é que se anda no Espírito? Claro que sabe. Todos nós sabemos. Quando eu sei como é que se anda no Espírito, mas eu, por conveniência, continuo andando fora do Espírito. Irmãos, vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês estão atentos à pregação. Para quem que Paulo está falando isso? Não ouvi. Meu Deus. Solta a voz. Para quem que Paulo está fazendo isso? Para quem? Para a igreja. Então ele não está fazendo evangelismo lá na biboca, lá onde tem os malandros, onde tem aquele... Não é, né? Ele não está fazendo evangelismo lá para os manos. Ele está falando para a igreja. Pro crente. Crente, vocês estão andando segundo os homens. Ou seja, a vida espiritual, ela fica estagnada. Segundo ponto, o primeiro é quando eu rejeito o confronto de Deus sobre mim, sobre quem eu sou. Quando Deus joga na minha cara, ou você aumenta o seu jejum, ou você não vai ter fogo no seu altar não. Aí eu não gosto, estou só relembrando. E o segundo ponto, quando eu sei como é que se anda no Espírito, mas por conveniência. O que é conveniência? É mais fácil. Olha para mim. É mais fácil. Eu pego um atalho, porque ali eu não vou ter que pagar preço. Então Paulo está falando, vocês estão andando igual o mundo, porque é mais fácil. Eu não vou ter que mudar a minha agenda, que é uma coisa que eu prego muito. Eu não vou ter que mudar o meu jeito de ser. Eu sou assim, assim serei e continuarei sendo.
porque eu fui criado assim, eu cresci assim. Então eu sei como que se anda no Espírito. No Espírito, primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. No Espírito, eu ouço a voz de Deus e obedeço. No Espírito, eu vivo me alimentando do pão que desceu do céu, que é Jesus, é a palavra. Isso é andar no Espírito, alguns pequenos exemplos. O crente sabe como que anda no Espírito. Olhe para mim, meu amado. Mas por conveniência, ele continua andando fora do Espírito, como Paulo está falando aqui. Vocês estão andando segundo os homens. Saber o que o Espírito quer, mas eu vou e faço o contrário, porque é mais fácil. Porque eu não vou ter que pagar nenhum preço. Olhe para mim, eu não vou ter que fazer inimizade com os meus parentes que não é crente. Eu não vou ter que perder o status. Eu não vou perder o meu dinheiro. Eu não vou perder não sei o que. Então, Senhor, eu vou por um atalho aqui que não tem nada a ver com o seu espírito, tá bom? Mas é porque vai ser melhor, vai ser mais fácil para mim. É isso que Paulo está falando. Porque ainda sois carnais. Fala assim, irmãos, Deus está me ensinando. Mas se eu não andar segundo o Espírito, eu insisto em ir pelos meus atalhos, porque é mais conveniente. Jesus aqui, por aqui eu não tenho que jejuar tanto, eu não tenho que orar. Eu posso continuar, olha aqui para mim, eu posso continuar com as minhas tretas. É assim, né, que os manos falam? Tem umas tretinhas minhas aí que não, é melhor deixar quieto. Tem esse termo também, né? Deixa quieto. Vai, bora, deixa quieto, porque aí não dá. A vida espiritual vai brecar, o mar não vai abrir. O irmão Nelson está me olhando de canto de olho ainda e mastigando. Sabe? Igual meu avô, parece que eu vi meu avô. Aí você desculpa, você não gosta, né? Ei, pastorzinho chato, né, irmã Cleide? É isso aí, igreja de Corinto. Paulo estava dizendo, vocês já sabem como andar no Espírito, mas por conveniência é algo que me traz vantagens e um certo conforto. Então eu ando fora do Espírito, que eu sei o que é andar no Espírito. Deus está te ensinando. Então eu vou fazendo os meus atalhos fora do Espírito, eu vou dando o meu jeitinho fora do Espírito, eu vou assumindo os meus compromissinhos fora do Espírito, e eu quero que Deus abra o mar. Senhor, derrama fogo aqui. Por que o fogo não vem? Eu estou aqui, no meu atalho, fora do Espírito. Vocês viram as poltronas chique aqui? Quase me derrubou, mas ela é linda. Então eu vou nos meus atalhos, fora do Espírito. Mas Jesus, cadê o fogo? Jesus, por que esse mar não abre? Mas eu estou aqui, fora do Espírito. A igreja de Corinto era desse jeito. Nós queremos milagres, nós queremos bênçãos. Paulo, por que Deus não opera? Vocês querem que eu fale mesmo por que Deus não opera? Ele vem com esse capítulo, esses primeiros versículos do capítulo 3, para ensinar a igreja da comunidade, eis-me aqui. Corinto viveu, você não precisa viver. Aprende com os erros de Corinto. Então, segundo ponto, eu preciso, é necessário que eu breque esse ciclo de saber o que o Espírito quer. Mas como vai exigir muito de mim, ou o preço vai ser alto, eu vou fazer inimigo. Irmão, você quer um monte de inimigo da noite para o dia? Ande no Espírito. Até no púlpito eles vão te olhar de olho torto. Não vão bater palma, você perto vai ficar de pé, eles vão ficar sentados te encarando. E de cara feia. E quando você terminar de cantar ou de pregar, eles vão embora, nem te cumprimenta. Então você está ouvindo, Corinto? Eles queriam que o mar se abrisse, eles queriam que Deus mudasse. Muda a minha casa, muda o meu isso, muda o meu aquilo. Mas eu não me muda não, deixa eu aqui, porque aqui está mais confortável. Está mais confortável, aqui eu não tenho que obedecer, aqui eu não tenho que sacrificar, aqui eu não tenho que renunciar, aqui eu não tenho que parar com aqueles hábitos que eu já estou acostumado. Aqui eu não preciso colocar Deus em primeiro lugar. Então deixa eu aqui na minha rota
fora do Espírito. Aí Deus te coloca diante de um carequinha baixinho, bocudo, para te falar: entra na rota do Espírito, e o Espírito se moverá de forma sobrenatural. Você vai dobrar o joelho às 8 da manhã, quando for de tarde, a porta está aberta, o milagre aconteceu. Por quê? Porque Deus sabe, Deus vê, Ele conhece aquele que está conectado com Ele. Aleluia! Quando Deus confrontou cada um daqueles homens da Bíblia, que nós vemos milagres maravilhosos, eles mudaram na hora, eles entendiam que eles tinham que andar na rota do Espírito. É o Espírito falando e eles obedecendo. O Espírito te chama nesta noite: entra na minha rota, e você vai ver a rota do Espírito ser escancarada sobre a sua vida, em nome de Jesus. A terra treme, os inimigos têm que respeitar. O diabo parte em retirada, porque ele sabe que ele está tentando mexer em alguém que anda na rota do Espírito. E o Espírito te chama nesta noite a fazer uma escolha. Tudo você tem já nas mãos de Deus. Ele tem tudo preparado para nós. Qual rota você vai prosseguir a partir do dia de agora que você está ouvindo esta exortação? Eu vou continuar culpando o outro, ou eu vou entender: Jesus realmente sou eu, mas eu vou mudar, porque eu viverei nesta terra, eu deixarei um legado. Vamos fazer de conta que Jesus demore uns 30 anos para vir, que ele não pode demorar 30 anos. Se tiver 30 anos para ele vir ainda, eu não sei o que fazer não, misericórdia. Mas vamos fazer de conta. Que legado você vai deixar para os seus filhos? Isso é muito sério. Morri hoje, não vou morrer não. Que legado o Júnior Abreu deixou para Larissa e Guilherme? Eles vão poder falar de você para as próximas gerações? Ou o que eles terão para falar? Isso é muito sério. E eu quero crer que eles falarão: o meu pai foi um homem que temeu a Deus. A minha mãe foi uma mulher que andou com Deus. A minha avó, o meu avô, pensa num baixinho arretado, cheio do Espírito. Imagina os seus netos. Os meus vão dizer assim: eu estou aqui, porque vão estar tudo pregando, vai ser tudo pastor, pastora, meus netos, bisnetos, se Jesus voltar. Eles vão dizer assim: estou aqui no púlpito hoje porque eu tive um vô terrível, que amou a Deus sobre todas as coisas, não quis saber de dinheiro, não quis saber de nada, ele queria Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E ai de nós, se nós não buscássemos a Deus. O que o teu neto vai falar de você? O que a tua filha, o teu filho vai falar de você? Então o Espírito Santo, vamos colocar de pé, irmãos, que eu já preciso encerrar o culto. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: faça esse diagnóstico. Sua vida espiritual está estagnada? Está havendo aceitação e prática da palavra de Cristo? Ou está havendo uma rejeição? Não aguento mais, Ou quando Cristo vem e fala: muda, criatura, você já dobra o joelho e fala: sou eu. Não é minha mãe não, não é meu pai não, não é minha mulher não, não é meu marido não, e não é aquele pastorzinho não, sou eu. Porque eu sei o caminho do Espírito, eu sei o caminho de Cristo. É cruz, é morte todo dia, mas tem glória todo dia, tem poder, tem provisão, tem presença, é impressionante, tem socorro. Deus o envia, maná do céu, todos os dias. Quando o crente entende, aceita os confrontos, o problema sou eu, o bocudo sou eu, o pecador sou eu, quem tem que se lavar aqui sou eu, quem tem que mudar o palavreado aqui sou eu, quem tem que mudar o comportamento com o filho sou eu. Deus já me confrontou, viu, irmãos? O Guilherme era pequenininho, Larissa menor ainda. A novidade, né? Que o Guilherme era pequeno e a Larissa era menor, né? Ô Jesus, mas vocês entenderam. E Deus me pôs na parede. Até quando você vai ficar nessa dureza? Porque eu era duro.
Eu era um pouco exagerado por medo. Me chega de dar desculpa. E foi lá na Batista Lagoinha, na conferência que eu fui lá. Que Deus mandou eu ir, porque eu não ia, mas Ele mandou, eu tive que ir. E Ele me pôs na parede no primeiro culto. O primeiro culto foi isso. Até quando essa dureza com teus filhos? Você está achando que eles vão continuar no meu caminho só porque você é pastor? Só porque você leva eles para a igreja? Se você continuar com essa sua dureza, eles vão crescer, eles não vão querer saber de mim por tua culpa. Então você mude, corrija com mais brandura, corrija com mais amor. Ainda bem que Deus não mandou eu beijar mais, porque eu faltava matar esses filhos até hoje, tanto que é um beijo, tanto que é um abraço. Mas eu era um pouco duro. Mas lá eu senti um orgulho, falei, meu, tem que... Nossa. Mas eu sou o pai, eu vou ter que chegar lá e vou ter que mudar, que ele é pequenininho, Senhor, o Espírito Santo dentro de mim, e o pastor pregando dentro de mim. Eu não estou te perguntando nada, eu estou dizendo que se você não mudar o teu comportamento com o teu filho, com os teus filhos, eles não vão me amar por culpa sua. Mas na hora, irmão, brufite no chão, mas chorei que gritei, pedi perdão e falei, me capacita, funcionou. Mas veio um confronto de Deus sobre mim. Amém? Levante a sua mão, já vou direto para a bênção apostólica. Quando a palavra é rejeitada, a vida será estagnada. Presta atenção. Coisas gloriosas Deus tem para a tua vida. Eu não tenho dúvida. Mas não é profecia, eis que te digo, eu estou vendo, não é não. É vida na palavra de Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, de hoje para todos sempre. Amém.